Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast dedicado à inovação, tecnologia e educação. Hoje vamos falar de um tema incontornável no mundo atual, a transformação digital. Para isso, temos connosco o professor José Luís Reis, coordenador do mestrado em Transformação Digital na Universidade da Maia. Professor, antes de mais, obrigada por estar connosco. Muito obrigado pelo convite. Para começar, o que é exatamente o mestrado em Transformação Digital da Universidade da Maia e a quem se destina? Muito bem. Nós temos na Universidade da Maia um mestrado pioneiro, foi o primeiro mestrado em Transformação Digital do país. Na verdade, quando tivemos a intenção de propor este mestrado, existiam no mundo cerca de 5, 6 mestrados com esta tipologia, transformação digital, e por isso aquilo que nós tentámos fazer é um mestrado inovador, que no fundo vai ao encontro das necessidades do mercado. Esse é o principal objetivo. E, na verdade, os estudantes que aceitaram o desafio de trabalhar connosco e de virem para o mestrado têm essa oportunidade de perceberem aquilo que as empresas têm que fazer para conseguirem ter um caminho assertivo na transformação digital. Por isso, o grande objetivo foi ir ao encontro de uma necessidade do mercado. Isto é, as empresas precisam ter especialistas que se ajudem na transformação digital. Claro, entendemos. E então, o que é que distingue este mestrado de outros programas na mesma área, se é que existem em Portugal, e como é que se garante que está alinhado com as necessidades do mercado, como falou agora? A transformação digital tem, enfim, em termos daquilo que é o corpo de conhecimento, um conjunto de áreas, disciplinas, que têm que ser trabalhadas. E têm que ser trabalhadas de uma forma articulada. Em boa verdade, nós temos componentes de gestão, como liderança, capacidade estratégica, não é? Perceber aquilo que são elementos culturais dentro de uma organização, gerir equipas. E depois temos as componentes tecnológicas. E, na verdade, nós temos quer licenciaturas, quer mestrados e doutoramentos que, nessas áreas, cobrem aquilo com essas necessidades. Primeiro, articular essas áreas de conhecimento. E, por isso, em boa verdade, aquilo que o mestrado de transformação digital faz é fazer essa articulação. Por isso, os alunos, venham das áreas tecnológicas ou venham das áreas da gestão, são capazes de integrar conhecimento para ajudarem a modelar processos para a transformação digital. Mas a transformação digital começa nas pessoas, não é? Uhum. Por isso, na verdade, quando as organizações decidem apostar naquilo que nós chamamos de modelos de maturidade digital e que naturalmente começam, enfim, em níveis mais baixos, que são as coisas mais elementares e depois vão, enfim, passo a passo, evoluindo para níveis mais complexos, quando falamos, por exemplo, do problema da robótica, da aplicação da inteligência artificial, da capacidade de gerir data science, etc., já são áreas onde, efetivamente, é preciso ter níveis de conhecimento que são, enfim, de integração entre aqueles que fazem parte das equipas para a transformação digital. Ok. E que tipo de competências é que adquirem os estudantes e que saídas profissionais podem esperar depois deste mestrado? Este mestrado tem uma característica, é um mestrado de banda larga. Isto é, nós aceitamos os estudantes que podem vir de diferentes tipos de áreas de conhecimento. Podem vir da multimídia, podem vir da comunicação, podem vir da gestão, podem vir da informática e nós próprios, quando, enfim, lançamos este mestrado, quando detectamos que um estudante tem mais dificuldade em determinada área de conhecimento, também temos unidades curriculares que ajudam a fazer, enfim, esse percurso aos estudantes. Por isso, aquilo que são os troncos comuns a todos tem áreas, enfim, como referi há pouco, que se prendem com estratégia, o problema da gestão da liderança, o problema que temos, enfim, que resolver nas empresas e que tem a ver com questões do high-tech. E o high-tech, nós temos muitas soluções tecnológicas, o problema é sermos assertivos. Por exemplo, pegar num sistema de gestão de uma base de dados, por exemplo, relativamente ao marketing, capacidade de gerirmos os grandes números, o denominado Big Data. Não é? Essa capacidade nós temos que ter ferramentas para ajudar. E por isso, o que é que este mestrado faz? Articula aquilo que são os componentes de gestão com os componentes do high-tech, das tecnologias. Em boa verdade, os alunos, enfim, nós já temos neste momento cerca de 15 mestres, por isso o mestrado vai no próximo ano letivo para a sua 4ª edição,
E, na verdade, os estudantes, todos eles, aqueles que, enfim, completaram a sua formação e são hoje mestres, estão nas empresas a ajudar as empresas a fazer a transformação digital. Uns já estavam noutros empregos e mudaram, outros não tinham emprego e conseguiram encontrar solução para a sua vida profissional. E esse é um dos grandes motivos que nós temos, enfim, de motivação para... Claro que há outros estudantes que seguiram a vida académica e que, pronto, também têm o direito de o fazer, seguem doutoramento. Na verdade, nós temos estudantes com os diferentes perfis. E por isso o nosso esforço é um pouco esse, é também enquadrar aquilo que são essas competências naquilo que depois também são as necessidades que os estudantes têm. Ok. Na parte de o que é que os alunos podem esperar, há uso de tecnologias emergentes ou também metodologias inovadoras neste mestrado? Sim, aqui há um foco, é um mestrado, por isso tem que haver uma tese no final, seja uma dissertação, seja um projeto. O que significa que temos que cumprir essas componentes académicas, mas sempre com uma ligação ao tecido empresarial. E o que é que nós fazemos? No fundo, temos, por exemplo, uma das unidades curriculares que nós temos no mestrado são os seminários, onde trazemos as empresas, trazemos os especialistas para nos falarem, seja de inteligência artificial, seja de robótica, seja de liderança, seja do que for e que faça sentido. E, na verdade, isso depois ajuda também os estudantes a fazerem essa ligação ao tecido empresarial. O que é que os estudantes podem esperar? Um mestrado essencialmente prático, é em formato blended, por isso nós temos aulas presenciais de laboratório, que essas são obrigatórias, não é? Porque é preciso mexer com o high-tech, e depois temos outras aulas que são naturalmente feitas na plataforma. Nós temos um protocolo com a Microsoft, neste caso é com o Microsoft Teams, onde fazemos naturalmente toda essa componente, enfim, didática, com materiais, com, enfim, parte expositiva, com, enfim, aulas invertidas, por isso essa capacidade que nós também temos que ter de inovar na forma de ensinar, não é? Claro. E então, a nossa última pergunta é, para quem está a pensar em candidatar-se, que mensagem é que gostaria de deixar para estes potenciais alunos? A primeira mensagem tem a ver com aquilo que é a Universidade da Maia. É uma universidade jovem, na verdade é a universidade mais jovem do país, vem atualmente de um instituto superior universitário, mas depois, enfim, em termos de universidade, somos a universidade mais jovem, a Universidade da Maia. Era o ISMAI, passou a ser a Universidade da Maia. E por isso vão encontrar aqui um campus que é fantástico. Essa capacidade que, enfim, a entidade instituidora teve de criar um campus onde temos árvores, onde temos jardins, onde temos pavilhões, onde temos espaços para tudo e mais alguma coisa. Essa capacidade de gerirmos bem o espaço. Por outro lado, temos um corpo docente sólido. No caso do mestrado de Transformação Digital, são 17 docentes, não é? E que alguns deles partilham unidades curriculares e têm experiência, não só de docência, mas também da vida prática empresarial. Por isso a maioria dos professores tem essa componente importante, que é ligar a componente académica à componente empresarial. E, por outro lado, também aquilo que é o foco no estudante. Isto é a capacidade de percebermos as necessidades do estudante e também adaptarmos a essas necessidades aquilo que podemos fazer ensinando, não é? O saber para saber fazer. E por isso aqui vão esperar isso. Não vão esperar mais. Articulação com aquilo que fazemos no dia-a-dia da universidade e integrar, não é, os estudantes com aquilo que depois também são as atividades que as empresas necessitam, porque muitos dos estudantes vão para as empresas depois de terminarem os seus cursos. Não é? Claro, e é assim o esperado. Exatamente. E termina assim o primeiro episódio do nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença e também por nos ajudar a compreender melhor a importância da transformação digital, tanto no ensino, tanto como nas organizações. Para mais informações sobre este mestrado, visitem o site oficial da Universidade da Maia. Obrigada. Muito obrigado, eu. Muito obrigado.